Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre Um Toque na Cuca, um livro do Roger von Oech. E é um livro bem fácil de ler, divertido e interessante. Esse livro é um tipo de livro assim para dar uma mexida com você, sabe? Ele não é assim aquele livro profundamente teórico. Ele é um livro que traz poucas ideias, né? Umas ideias pontuais e que servem exatamente para dar uma mexida com a ideia da nossa criatividade. Este daqui é um livro sobre criatividade que foca em como você romper os bloqueios mentais, que segundo o Roger, autor do livro, impedem as pessoas de serem mais criativas, ou melhor dizendo, criativas. Ele começa o livro com uma pergunta que é: por que ser criativo? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque hoje em dia a criatividade ela é percebida como uma necessidade, e uma necessidade muitas vezes voltada à questão de mercado, tá? Mas ser criativo é algo que vai muito além das necessidades do mercado ou das necessidades de você criar alguma coisa nova para postar no teu Facebook, no Instagram. A criatividade, por exemplo, em psicoterapia, ela é um elemento fundamental porque nós criamos um jeito de agir no mundo. E é necessário criatividade não apenas para fazer as perguntas que nos levam a novas formas de pensar o mundo, como também para ter novas ações no mundo. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: mas e daí aqui? O que eu faço? E eu digo: não sei, vamos criar uma resposta. Tá? Então, uma das coisas que o autor diz é que um dos motivos é a mudança. Quando novas informações se tornam acessíveis e circunstâncias mudam, já não é possível resolver problemas com soluções de ontem. Esse é um dos motivos para ser criativo. E isso daqui não está falando apenas de problemas concretos, né? Em criação de marcas, criação de produtos. Está falando da gente mesmo. Nós precisamos nos reinventar porque o eu que eu era 10 anos atrás é completamente diferente do eu que eu sou hoje. E este eu que sou hoje é apenas um trampolim para o eu que eu vou ser daqui a um tempo atrás. E as respostas que eu tenho hoje não vão servir daqui a 10, 15, 20 anos. Então, o processo de criatividade ele é necessário para a gente estar sempre se atualizando em relação a quem nós somos. Tá? Um segundo motivo que eu acho bem legal que ele coloca para a mudança, para ser criativo, né, é porque é divertido. Né? Ele fala assim: na verdade, gosto de dizer que o pensamento criativo é o sexo da nossa vida mental. Eu acho bem legal esse jeito dele de encarar a questão da criatividade, porque ele vai falar que é um sexo entre as ideias, né? Uma forma das ideias se combinarem, se mexerem e criarem novas ideias. Né? Então é como se fosse literalmente um sexo daquilo que a gente tem no nosso mundo mental. Né? E faz muito sentido isso. Ele fala assim: o pensamento criativo supõe uma atitude, uma perspectiva que leva a procurar ideias, a manipular conhecimentos e experiência. Com essa perspectiva, você tenta diversas abordagens, primeiro uma, depois outra, frequentemente sem chegar a nada. Usa ideias malucas, bobas, impraticáveis como trampolins para ideias novas e práticas. Viola normas ocasionalmente e caça ideias em locais inusitados. Em suma, ao adotar uma perspectiva criativa, você tanto se abre para novas possibilidades como para a mudança. Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar algo diferente. Essas ideias que eu trouxe são um resumo, vamos pensar assim, do que o pensamento criativo é para esse autor. Então, para ele, a ideia da criatividade, ela não está restrita não está restrita a criar algo específico, né? Ou seja, nós sempre pensamos em criatividade olhando para o produto dela, para o resultado final, uma nova ideia, um novo conceito, um novo produto, uma nova forma de agir. Mas o autor ele vai além, dizendo que a criatividade ela não é apenas o produto, ela é a atitude, ou seja, é o comportamento de pensar o mundo e se pensar de uma maneira criativa. Ou seja, para ele, não importa especificamente se você chegou a um fim. O que importa é se você tem essa atitude que pode vir a te levar a um fim em algum momento da tua vida, né? Ele coloca vários exemplos no livro, é um livro bem gostosinho de ler, assim. E vários desses exemplos falam de pessoas que
tiveram uma ideia que não tinha absolutamente nenhuma praticabilidade. Mas essa ideia que não era prática acabou levando as pessoas a abrirem um pouco o campo, né? Abrirem o pensamento e falar, pô, mas isso desse jeito é completamente impraticável, mas a ideia em sua forma bruta ela não é de toda ruim, né? Ela pode ter um fim para nós. Então pensar de forma criativa é algo que não se restringe aos fins. E aqui ele vai falar sobre alguns bloqueios, eu não vou falar sobre todos, mas por exemplo, os bloqueios mentais que ele coloca para a criatividade são a resposta certa, isso não tem lógica, siga as normas, seja prático, evite ambiguidades, é proibido errar, brincar é falta de seriedade, isso não é da minha área, não seja bobo e eu não sou criativo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algo que ele coloca sobre o seja prático. E ele coloca a respeito da questão da praticidade, que muitas vezes ela nos bloqueia, porque bloqueia a criatividade, porque muitas vezes a atitude criativa inicialmente ela não é uma coisa prática. Ela não oferece uma solução prática, concreta no mundo. Mas isso não quer dizer que ela não possa vir a oferecer. Todo processo criativo, ele é um processo germinativo. Ele é um processo de gestão, né? Ou seja, gestacional. Você está criando algo dentro de você. E muitas vezes as primeiras ideias não são práticas. Eu gosto de fazer comparativos com, por exemplo, um feto. Um feto, quando ele está no começo, ele não é viável. Não dá para tirar um feto logo no começo e jogar no mundo porque ele não se sustenta. Mas se você aborta aquela ideia, você não chega num produto final, vamos dizer assim, que é o ser humano. Então o processo criativo funciona da mesma forma. Ele passa por várias transformações até chegar em algo que, isso sim. Né? Quem trabalha com arte, seja ela qual for a forma, conhece bem esse processo. Né? Então, em relação à praticidade, ele tem uma brincadeira que é o e se. Perguntar e se é um modo fácil de fazer a imaginação deslanchar. Para tanto, basta perguntar e se e completar a questão com alguma condição, ideia, situação que contrarie os fatos. Ele coloca uns exemplos. E se os animais se tornassem mais inteligentes que os homens? E se a expectativa humana fosse de 200 anos? E se fossem desenvolvidas bactérias que defecassem petróleo? Eu adoro essa. Então, geralmente nós fazemos essa pergunta e se pensando em cenários catastróficos, né? O cerne da ansiedade. Mas e se usássemos o e se para algo criativo? E se eu tivesse uma nova resposta para os problemas que eu enfrento hoje no meu dia a dia? E se eu me enxergasse de uma maneira mais positiva? E aí a gente deixa a imaginação correr solta, né? Ele também vai falar a respeito disso, da questão do ponto de apoio, que é isso que eu estou falando até agora. São apenas ideias instigantes que estimulam a pensar em novas ideias. Então, por exemplo, ele fala de um engenheiro químico que deu a ideia de colocar pólvora na tinta imobiliária, porque tinta imobiliária era muito difícil de tirar, e ele falou assim, bom, se a gente colocar pólvora, basta tacar fogo e a gente explode a tinta da parede. O que não é uma ideia muito prática, mas é uma ideia que levou as pessoas a começarem a pensar em formas mais práticas, né, de permitir que as pessoas tirassem tinta das suas paredes. Né? E aí ele também fala a respeito desse elemento que a intensidade com que uma pessoa usa a sua imaginação é inversamente proporcional à punição que ele recebe por usá-la. E eu acho isso muito bacana e muito bonito, porque de verdade eu vejo isso em consultório o tempo todo. Né? Não apenas essa criatividade de construir coisas artística, mas a de você ser criativo com você mesmo. Né? Muito bem. Para o final, que ele diz, eu não sou criativo, isso é uma crença, né? Uma crença limitante a respeito da nossa capacidade, ele traz duas informações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é uma frase do Epíteto, que diz, o que me incomoda não é como as coisas são, mas como as pessoas pensam que as coisas são. E depois ele fala, pessoas criativas se achavam mais criativas, enquanto as do grupo menos criativo achavam que não eram criativas. E aqui ele está falando de uma pesquisa. Ou seja, a questão da criatividade, ela é inerente ao ser humano. Todos nós criamos coisas. Né? O ponto é,
se nós nos permitimos usar essa característica ou não, se nós nos entregamos a essa característica ou não, de modo que é acessível a todos serem criativos, que é diferente de dizer que é acessível a todos serem grandes artistas. Nós não precisamos ser grandes artistas para sermos criativos. Deslocar a arte da criatividade, eu acredito que é uma tarefa importante no sentido de que nós podemos ser criativos com muitas coisas. Com o nosso comportamento, por exemplo, com a nossa forma de pensar nós mesmos, o mundo, as pessoas. Isso também é uma atitude criativa, ela precisa da criatividade e é algo, entre aspas, muito concreto, né? Mas exige um esforço criativo. Eu acredito que nenhum grande mestre conseguiu atingir um grau de iluminação muito grande sem usar a criatividade, né? Então, gente, eu super recomendo esse livro, Um Toque na Cuca. É uma delicinha de ler, um livrinho bem gostoso e com certeza vai ajudar você a ser mais criativo. Um abraço.